Em 2 Timóteo vemos o capítulo 2, versículo 15. Estude para apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. Vamos à palavra verdade. Lemos no livro de Atos, um dos assuntos onde eu mais recebo perguntas e e-mails é como o livro de Atos é tão diferente. O início do livro de Atos diz uma coisa e lá no final já está dizendo completamente outra. Qual delas é a certa? Todos precisam lembrar que o livro de Atos é um livro transacional. E o livro de Atos tem muitas doutrinas que estão se modificando por causa dos eventos que vêm ocorrendo tudo ao mesmo tempo. Aqui vemos Jesus que morreu na cruz. Tem que lembrar que a Bíblia diz que quando Jesus veio, ele veio somente pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o ministério terrestre de Jesus aqui foi de 3 anos e meio. Ele estava pregando somente para os judeus. E tudo dependia se os judeus iriam aceitar ou não Jesus como o Messias deles. E quem eram? Eram os religiosos perdidos, os chamados líderes religiosos de Israel, foram os que rejeitaram o próprio Jesus Cristo e fizeram a cabeça do povo de Israel contra Jesus. Crucifiquem, crucifiquem. E o povo deu ouvidos e também pediu a crucificação. Então eles rejeitaram o Messias e Jesus morreu. Mas ele ressuscitou. E no início do livro de Atos, vemos o começo dos ministérios de todos os apóstolos. E ainda era para os judeus. Eles tinham o que era chamado das doutrinas apostólicas. E Deus ainda estava dando uma chance para os judeus aceitarem Jesus como Messias deles. Mas no decorrer do livro de Atos, vemos o início dessa transição. Abre em Atos capítulo 2, versículo 38. Muitos o utilizam como exemplo que a redenção dos pecados é feita pelo batismo sobre as águas. E a maioria para nesse versículo e não continuam. Se continuarmos na leitura do livro de Atos, vemos algo bem interessante. Vemos exemplos de Estevão, em Atos capítulo 7. Apedrejam até a morte Estevão. E este foi o ponto crucial. Foi a última chance que Deus deu aos judeus. E a partir disso, ele se voltou para todos os gentios. Vemos então Deus trabalhando e salvando uma pessoa fundamental, Paulo. É isso que lemos no capítulo 9 do livro de Atos. O próprio Deus muda o nome de Saulo para Paulo e chama ele para o ministério. Vemos em Romanos capítulo 11, versículo 13, Paulo diz quem ele era, ou seja, o apóstolo para os gentios. Então existe uma mudança acontecendo no livro de Atos. Vemos no capítulo 10 e 11 que Pedro começa a ver gentios sendo salvos. E na medida que continuamos, vemos no capítulo 13 que Paulo começa a sair como missionário. No capítulo 13, versículo 38 e 39, ele começa a pregar que somos salvos somente e justificados pela fé. É a mensagem da justificação pela fé sem obras. As pessoas ficam surpresas. Como assim? A gente não viu isso antes. Então a mensagem vai mudando. E vemos no capítulo 15 que eles se encontram e formam o primeiro conselho cristão. E nisso eles discutem essa nova mensagem que eles não tinham ouvido antes. Até perguntam para Paulo sobre essa nova direção. E Paulo fala para eles: este é um novo evangelho que o próprio Jesus deu a ele. Salvação é justificada pela fé, sem obras. E a mensagem é: como Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, e ressuscitou no terceiro dia. É o que lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 4. Diferente do que está escrito em Atos, capítulo 2, 38. Ocorrendo realmente uma transição do evangelho. Se formos ao capítulo 16 de Atos, vemos um carcereiro pedindo para Paulo o que ele precisa fazer para ser salvo. Paulo disse: apenas creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Perceba que ele não fala o que está escrito em Atos 2,38. Ele apenas diz: creia. Por quê? Porque a salvação somente pela fé. Paulo diz: pela graça vós sois salvos pela fé, não pelas obras. E isso é dom de Deus, para que não se vanglorie. Então, se lermos a Bíblia e dividirmos corretamente a palavra da verdade, precisamos fazer no livro de Atos. Caso contrário, vai fazer uma bagunça da palavra de Deus. É o que muitos fazem hoje em dia. A maioria não lê por completo. Eles não entendem a importância de Paulo, do evangelho que o próprio Deus deu a ele. Eles não entendem que a justificação é pela fé somente e não pelas obras. Crer em Jesus é o que nos salva hoje. Não por batismo, não por ir à igreja, não pela quantidade de vezes que se confessa durante o dia. A questão é que se você acredita ou não na obra completa de Jesus Cristo. Romanos 3:25, pela fé no sangue dele. É pelo sangue que somos salvos, de acordo com Paulo, e não pela água que nos traz salvação. Então leia o livro de Atos, entenda essa transição que acontece. Entenda de vez que é pela fé que temos a salvação eterna e não por qualquer obra que fazemos. Acompanhe comigo no meu canal Robert Breaker para mais estudos e análises da palavra de Deus. Acesse o nosso site, releia o livro e estude por si mesmo.